What's up, kids? How are you doing? You okay? I hope you're great. Olha só, todos nós somos diferentes e todos temos preferências diferentes naturalmente. E quando você fala da sua preferência, é bastante comum você dizer assim, my favorite blá blá blá, my favorite blá blá. Ok, dizer que o seu predileto, o seu favorito é tal e tal, tá certo. Mas e quando você tem que escolher entre uma coisa e outra? Quando você tem que dizer que você prefere isso aquilo, como é que você faz em inglês? Mas por que eu estou falando isso? Eu já disse para vocês, todos, que quem me inspira nesses vídeos são vocês, são os meus alunos, os que me fazem perguntas. E no outro dia, numa aula ao vivo, um aluno me fez a pergunta sobre uma música da Clean Bandit, em que ela fala mais ou menos assim, ó, When I'm with you, there's no place I'd rather be. Você conhece? Conseguiu identificar? Difícil com essa voz, né? Mas o que eu vou mostrar para você aqui é a diferença de usar would rather e prefer. Dois verbinhos, would rather e prefer. Você sabe usá-los completamente? Eu vou mostrar em duas situações bem corriqueiras de um restaurante, por exemplo, em que você terá de usá-los. Fica comigo. Stay tuned. Mas antes mesmo de começar, vem aquele pedido, né, para você deixar o seu like com a sua generosidade que é comum. Nós já somos mais de 12 mil, por isso me ajuda a crescer para a gente chegar a 15 mil rapidamente. Inscreva-se no canal se puder ativar as notificações também. Mas o mais importante é a perguntinha que eu faço para você no final, quando você comenta, quando você fala comigo. Eu amo de paixão quando isso acontece, ok? Observa essa situação. Você está num restaurante e o garçom pergunta What would you like to drink, sir? What would you like to drink, sir? Ou ele pergunta para você assim, How do you like your steak? How do you like your steak? Ele pergunta na primeira o que você gostaria de beber e na segunda ele pergunta como você gosta do seu bife, certo? Como você responderia? Na primeira situação, você poderia responder, por exemplo, assim, I'd rather have some water because I'll drive back home. I'd rather have some water because I will drive back home. Ou seja, eu prefiro tomar água porque eu vou dirigir de volta para casa, certo? Observa então que nessa pergunta What would you like to drink? A sua resposta seria I'd rather have some water, ok? Por quê? Porque naquele momento específico você prefere tomar água, em outros momentos talvez não, alright? Então o que acontece? A gente vai optar por usar o would rather, que quer dizer preferir, certo? Embora tenha esse desenho que é quase que mudo, esse desenho que vale pelo would, mas a tradução dele não vai ser de preferiria, não precisa traduzir ele assim. Você está dizendo que eu prefiro, certo? Tomar água porque eu vou dirigir de volta para casa, ok? Então quando eu estiver falando de uma circunstância específica daquele momento, eu vou utilizar prioritariamente would rather. Tá legal? Agora, nessa pergunta em que ele pergunta How do you like to have your steak? Eu diria, porque essa é uma situação em que eu sempre prefiro comê-lo de uma determinada forma, eu diria assim I prefer to have it well done. I prefer to have it well done. Por quê? Porque geralmente, quase sempre, usualmente, eu como o bife bem passado. Então, quando ele pergunta como você quer o seu bife, como você quer ter o seu bife, que a gente sabe que esse to have seria como você quer receber, como você quer comer o seu bife, a resposta seria I prefer to have it well done. Eu prefiro comê-lo, ou prefiro tê-lo bem passado. E é sempre, não é só nessa circunstância. Então a diferença que a gente observa entre rather e prefer são duas aqui. Primeiro, na circunstância daquele momento, eu vou optar por usar would rather, que é mais comum nesse caso. Agora, quando eu me refiro a uma coisa que eu prefiro quase sempre, eu opto então por usar o verbo prefer. E observe um detalhe, você utilizou aqui would rather sem a preposição to depois, I'd rather have. Agora aqui você usou I prefer to have. Ou aqui também você poderia utilizar o seguinte exemplo, I prefer having it well done. Por quê? Porque o verbo prefer aceita tanto a forma infinitiva quanto a forma do gerúndio, do ing, certo? Então, eu dizer I prefer to have it well done ou I prefer having it well done tem basicamente o mesmo significado. Os americanos usam mais o ing, a diferença é mínima, não importa. Importa que você pode usar as duas formas, certo? Mas as circunstâncias, então, para rever, would rather para um determinado momento, que você escolhe e define a sua preferência naquele momento, e prefer
quando você então tem aquela preferência como sempre, quase sempre. Ficou claro isso para você? Mas tem mais. Veja agora como a gente fala o que prefere quando a gente coloca duas opções. É um pouquinho diferente também o uso do rather para o uso do prefer. Observe o exemplo. Quando eu falo assim, I'd rather stay home than go out tonight. I'd rather stay home than go out tonight. Observe que esse than é com a letra A, não é com a letra E, certo? Então aqui eu estou dizendo que eu prefiro ficar em casa do que sair hoje à noite, certo? Ou eu prefiro ficar em casa a sair hoje à noite, se for assim a forma formal do português. I'd rather stay home than go out tonight. Por outro lado, se você quiser utilizar do prefer para falar de duas alternativas, eu poderia dar um exemplo como esse. I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. Seria mais ou menos dizer que eu prefiro café a chá, ou prefiro tomar café a chá. Observou que depois do rather você vai usar os dois verbos no infinitivo sem a preposição to e intermediados pelo than, que seria o do que, certo? Ao passo que aqui no prefer a gente vai utilizar simplesmente os elementos intercedidos pela preposição to. I prefer coffee to tea. É um pouco estranho, um pouco diferente, mas é super útil e a gente está sempre fazendo escolhas, correto? Então agora que você já sabe tudo de usar o verbo do rather e o verbo prefer para falar da sua preferência livremente onde quer que você esteja, vem aqui a minha perguntinha. Por favor, responda. Essa aula, esse conteúdo foi importante para você? Foi esclarecedor? Você aprendeu alguma coisa nova? Foi útil? Coloque yes. Não foi útil? Coloque not. Sem problema a sua resposta. É importante que quando você fala comigo eu fico feliz demais e posso ajudar você. Assim também quando você faz as suas perguntas diretamente para mim, aqui embaixo. Alright? Thank you so much for watching this video. I love when you're there and when you're with me there is no place I'd rather be. Lembrou? See you. Take care. Bye bye. Now.